Fala moçada, beleza? Olha, ele aí, professor Laurence na área, tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos lá, né? Mais um encontro agora do tema chamado de equação e inequação logarítmica. Olha, para nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar, gente, as inequações, tá? As inequações logarítmicas. Então vejam, existem processos, né, um passo a passo para você resolver que é bem simples, não falha para você fazer então uma resolução de uma inequação, tá? Lembre-se, a inequação é quando aparecem lembra do maior, menor, maior igual, menor igual? Então quando você tem as chamadas desigualdades, nós temos então a chamada inequação. Logaritma porque você tem no caso um logaritmo, né? Então você vai ter que meio que lembrar de algumas regras de log. Tá ok? Então vejam lá, como que funciona, né? Como resolver uma chamada equação ou inequação, no caso hoje é inequação, né? A inequação logarítmica. Vejam lá, a ideia é quando você tem, por exemplo, a questão de base, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Então o processo para resolver. Se a sua base, pessoal, do log, né, ela for uma base maior que o número 1, tá? Se você tem uma base maior que o valor de 1, o que você faz então? Você vai simplesmente repetir a desigualdade, tá? Então eu já vou deixar então pronto aqui, ó. Repete a desigualdade. Chama um rep, só pra gente deixar simplificado, né? Então, base maior que 1, você repete a desigualdade. Se a sua base do log, chama aqui, ó, de base do seu log, ela for uma fração entre, por exemplo, o número 0 e o valor de 1, nós teremos que, na sua desigualdade, inverter. Tá? Inverter. Então, nós temos duas situações. Resolver a inequação, bases maiores que 1, 2, 3, 4, 5, repete a desigualdade e acabou, né? Agora, se a tua base for entre 0 e 1, são aquelas frações, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, o que acontece? Você vai inverter a desigualdade, tá? Feito isso aqui, gente, são as duas condições aqui, ó. Não esqueçam de, logo em seguida, você aplicar a condição de existência. Então é assim que você faz. Vou deixar então esse esquema para a gente resolver, tá? As inequações logarítmicas. Verifique a base e depois condição de existência. Quer verificar? Olha só, observem este exemplo aqui, ó. Logaritmo de 2x menos 1 na base 4, ele é menor que log de 6 na base 4. Eu vou copiar para vocês aqui, ó, tá? Então nós temos, por exemplo, um logaritmo de 2x menos o valor de 1 na base 4. E você tem, por exemplo, a desigualdade, né? Então, log, por exemplo, de quem aqui? Do valor, então, de 6 na base 4. Pessoal, observe o seguinte, é uma inequação porque tem desigualdade. Lembra? Maior, menor, maior igual ou menor igual. Legal. Então, o primeiro passo é observar a base. Vamos pintar aqui a base aqui, ó. Nós temos uma base 4 e aqui base 4, né? Então são bases iguais no lado esquerdo e direito, até para você poder simplificar. Beleza? Só que vejam que esse 4 aqui, ó, o que acontece? Ele é um número maior que 1. Então se a base for um valor maior que 1, o que acontece? Nós vamos simplificar os logs e vamos repetir o logaritmando como 2x menos o valor de 1 e, ó, repetir a desigualdade. Ah, que legal! E com isso, gente, agora você vai resolver o quê? Essa inequação, né? Então é simples, tá vendo? Então agora, base maior que 1, repete quem? A desigualdade. Corta os logs e repete a desigualdade, né? Vamos lá, então resolvendo essa inequação, você vai ter o seguinte, olha, o 2x menor que o valor de 6, o 1 você traz para cá agora positivo, então o 2x, ele vai ser então menor que 6, mais o valor então de 1, que vai ser equivalente a 7, né? Então o 2 ele vai estar então multiplicando, você passa ele dividindo. Logo, por exemplo, o x vai ser menor que o 7 sobre o número 2, que numericamente agora, trabalhando com valores decimais, tá? Então esse x aqui, ó, ele é um número menor que 3,5, tá? Então nós temos a solução aqui para essa desigualdade. Só não esquece, hein? Verificou a base, repetiu a desigualdade, feito esse processo, não se esqueçam da condição de existência, tá? O log ele tem algumas particularidades, tá? Então notem que agora você vai fazer o seguinte, ó, em azul, vou chamar de condição de existência. Observe os logs que você tem na questão. Nesse caso tem um log de 2x menos 1. Então esse 2x menos 1 aqui, ó, o que ele é? Ele é, por exemplo, logaritmando. E na condição de existência, sempre o logaritmando é um valor maior que zero. Essa é a condição, tá?
Base 4, perfeito, pode existir, né? Logaritmando 6 também tá ok, né? Esse 4, beleza. Então, a condição de existência tá para essa variável, que é o 2x menos 1. Que ele tem que ser um valor, então, maior, né, que o valor de zero. Então, seguindo essa nossa sequência dessa inequação, nós temos, por exemplo, 2x maior que o valor, então, de 1. Você manda o 1 para o outro lado agora com o sinal oposto. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu quero que o x, nesse caso, segundo a condição de existência, ele fique um valor maior que o número meio. Que, na verdade, o x tem que ser maior que 0,5. Tá? Então, gente, a solução dessa inequação, ela vai ter que atender as duas situações. Primeira delas, essa resposta x menor que o valor então de 3,5. E também tem que atender a condição de existência, né? Então eu quero um intervalo, eu quero uma situação que seja válida para esta e para essa situação. Então, para você verificar de forma justa, de forma exata a resposta, é legal você fazer uma comparação com reta dos números. Né? Então, ó, veja, o x menor que 3,5 é você imaginar o seguinte, ó, reta dos números reais. Aqui você tem, por exemplo, o número 3,5, tá? Eu, por exemplo, vou pintar os valores à esquerda. Então, quando você fala assim, x menor que 3,5, são os valores menores que esse 3,5, tá certo? E esse x maior que 0,5, se você colocar, por exemplo, assim, comparando lado a lado, né? Essas duas condições, o 0,5 você tem, por exemplo, aqui, né, um valor um pouco mais à esquerda do 3,5, tá? Se eu quero valores maiores que ele, você vai ter que pintar à direita, né? Então eu quero respostas que estejam, por exemplo, nesse intervalo e nesse intervalo, nessa condição, né, ou nessa condição. Então notem que a resposta vai ser a interseção dessas duas condições, tá? Então a resposta final, o nosso conjunto de solução, ele vai começar no 0,5 e vai acabar, por exemplo, aonde? No 3,5, tá? Então, resposta da inequação tá aqui, ó. Então, de forma assim escrita por propriedade, você pode falar o seguinte: resposta é assim, ó. O x, ele pertence aos reais. Você começa de uma maneira assim bem coloquial, bem bonita, né, de forma bem formal, tal que, por exemplo, o x vai ser então quem? Um número então maior que 0,5, tá? E o x vai ser menor que 3,5. Esta é a solução em forma de propriedade, tá? Em forma, por exemplo, aqui de intervalo, tá? Então isso é resolver uma chamada inequação. Verificar a base e depois conciliar essa resposta com a condição de existência. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Então vejam que aqui você tem uma outra condição, né? Então veja uma inequação, determine qual o valor de x na equação. Então você tem uma inequação novamente aqui, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver, né? Então inequação agora do tipo logarítmica, o passo a passo para vocês, pessoal, está aqui em cima, né? Verificar o tipo da base e depois resolvê-la, né? De forma bem de boa, bem natural aí. Então veja, nós temos, por exemplo, um logaritmo agora de quem aqui? Ó? Logaritmo de x na base meio vai ser maior que quem? Que o logaritmo do valor, então, de 2 na base meio. Tá? Então, novamente, uma chamada inequação logarítmica. Tem desigualdade? Tem. Tá aqui, ó. Maior, né? Maior. Então, o primeiro passo de uma resolução, verificar o tipo da base, né? Cadê a base dos logs? Estão aqui, ó. Base meio e base meio. Estão prontinhas para você fazer a simplificação. Cortar dos dois lados. Só que veja lá, quando você vai fazer o corte, verifique as condições. Se a base estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, ó, né? O meio é equivalente a 0,5, então ele se enquadra na segunda situação. Então você vai cortar os logaritmos e inverter a desigualdade, né? Então vamos então simplificar os logs. Tem log de um lado, tem log do outro, você pode simplificar, são logs iguais de mesma base, porém eles atendem à segunda condição, tá? Então você vai cortar e fazer o seguinte, ó, o valor então de x e o número 2 você vai manter, ó, valor de x e o valor de 2. Só não esquece, hein, quando você tem uma base entre 0 e 1, nós temos que fazer isso aqui, ó, inversão de quem? Da desigualdade, tá? Inverte. Então, direto você tem essa resposta, ó, x menor que 2, tá? Só que essa não é a solução direta, né, dessa nossa inequação.
Nós temos que fazer então o segundo passo, analisado as bases, agora a condição de existência, né? Quando que, por exemplo, este log ele vai existir. Então observa lá que aqui em azul, condição chamada de existência, quando que o log vai existir, né? Então notem, log de x na base meio. O x, que é um logaritmando, ele precisa ser um número maior que zero. Meio, beleza, porque a base tem que ser um valor maior que zero, né, diferente de 1, tudo bem, né? Esse 2 é um valor maior que o valor de zero, ok? Meio também está certo. Então, aqui você tem uma outra condição de existência, né? Então você tem uma outra desigualdade, com essa desigualdade a resposta tem que atender essa resposta e também essa resposta. Sugestão do Lawrence, coloque em forma de retinha, pinta os intervalos e verifica a chamada interseção, o que tem pintado em comum, né? Então, primeiro caso aqui, ó, x menor que 2. Você pode pensar no seguinte, ó, faz uma reta dos números reais aqui, onde, por exemplo, aqui você tem o número 2. Como é x menor que 2, pintem à esquerda, tá? Então aqui você tem a primeiro intervalo, né? Só que quero conciliar o primeiro com o segundo intervalo. Quando você fala em equação maior, menor, são intervalos, né? Então aqui você vai fazer a segunda retinha aqui, ó. X maior que zero. Olha, o zero está onde? O zero está um pouquinho mais para a esquerda. Então aqui está, por exemplo, ponto zero. Eu quero valores maiores que zero, então você vai pintar, por exemplo, à direita do zero. Veja, eu quero uma solução que atenda a primeira e a segunda inequação, né? Primeira e a segunda inequação. Então eu quero, na verdade, uma interseção. O que está pintado em comum, observa lá, né? Então, por exemplo, pintado em comum aqui, ó, vai estar, por exemplo, essa parte pintada em comum. Começando no, por exemplo, ponto zero, e acabando no ponto 2. Notem, observem que essa parte pintada em azul é a parte pintada em comum, que eu chamo de interseção dos intervalos, né? A parte pintada em comum. Então agora escrevendo isso aqui em forma de propriedade, esta vai ser a solução. Isso é da primeira inequação, segunda inequação. Aqui é o chamado, né, conjunto solução. Escrevendo em forma de propriedade, olha que bonitinho, vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x vai ser maior que o número 0 e o x vai ser menor que o número 2, tá? Esta é a solução que descreve o quê? Esse intervalinho, né? É o chamado conjunto solução dessa nossa inequação. Beleza? Então, gente, olha, com esses dois passo a passo aqui, rapidamente você resolve uma chamada inequação logarítmica, né? Verifica a base e depois, nunca se esqueçam, log tem condição de existência. Perfeito, gente? Então é isso aí. Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço e até lá!